Como um fake me enganou durante meses, mas no final eu acabei expondo ele pra todos os garotos que ele também tava ficando e ainda fiquei com o ex dele. Isso foi há muito tempo atrás, eu entrei no Tinder pela primeira vez e nem tinha aquela coisa de verificação de identidade. Aí eu dei match com esse garoto, achei ele bonito e a gente começou a conversar cada vez mais, e semanas e tal. E a gente ainda conversava por áudio, a gente passava horas na ligação, mó fofo assim e tal. E aí, só que ele nunca queria, tipo, encontrar, ele sempre fugia do assunto. Só que eu também tinha muita insegurança em relação a isso, porque eu nunca tinha encontrado ninguém na internet, então eu entendia. Só que cada vez mais ele soava cada vez mais suspeito. E tinha uma época que eu já tava de saco cheio, suspeitando muito de que tinha algo de errado. Ele começou a dar furo nas histórias, falava coisa diferente do que ele já tinha contado e tal. E aí teve um dia que, conversando com ele tava contando sobre um ex dele, e ele acabou me falando o nome e sobrenome dele, coisa que ele nunca falava. E aí eu fui, pesquisei esse garoto e segui ele no Instagram. E ele nem viu, porque ele nem tinha Instagram. E aí continuei falando com um fake e tal, e aí eu comecei, tipo, pressionar mais, porque eu queria, por mais que eu soubesse que tinha algo de errado, eu queria saber a resolução da história. E eu convenci ele a gente a se encontrar, mesmo ele falando, ah, isso, aquilo, e acabou que um dia ele topou. E aí eu fui pro shopping, cara, me tremendo, porque eu nunca tinha encontrado ninguém da internet. E quando eu cheguei lá, cara, ele era completamente diferente da foto, ele não era aquela pessoa. E assim, se é que você me entende, muito diferente. E aí eu fiquei muito assim, balançado ainda, porque, pô, eu criei uma relação de meses com ele lá, mas ao mesmo tempo ele tinha me enganado, então não. E aí eu comecei a falar tudo isso pra ele, que não rolava e tal. E aí eu comecei a falar, tipo, não, mas agora eu quero saber tudo. E aí ele começou a me falar que ele também conversava com outros garotos, mas que ele tava preparado pra acabar com aquilo tudo por mim, e etc. E eu falei assim, ah, é? Então vamos marcar com esses garotos que você conta tudo pra eles. E aí eu acho que na esperança de que pudesse ter uma chance comigo, ele topou contar pra esses garotos. E aí ele veio até a minha casa, me buscou um dia num outro lugar e foi me levou até um local que tava esses garotos lá. Eu acho que ele contou só que queria chamar aqueles garotos. Chegando lá foi mó confusão, mó polêmica. Um garoto ficou muito revoltado, aí os outros, foram três. Aí um já tava meio que esperando, aí a gente no final tava os garotos assim, conversando, cara, ele fazia isso comigo, ele também me ligava, meu Deus e tal. E aí, a parte que eu falei que eu fiquei com o ex dele foi porque esse garoto que eu segui, né, durante esse tempo em que eu encontrei ele pela primeira vez e pela segunda vez, eu comecei a conversar com esse garoto, a gente saiu, a gente ficou, foi bom. Tipo, o garoto não tinha. E aí ele me contou que ele não era nada ex dele, era um garoto que ele tinha enganado também, mas que quando chegou no encontro pessoalmente ele falou que não e fugiu dele. E aí eu entendi toda a história. E só que eu fiz questão de tirar foto com ele quando eu encontrei os fake pela segunda vez, nesse dia da exposição, eu mostrei a foto pra ele e tal, aí ele ficou tipo, ah, não acredito que você fez isso. Só que ao mesmo tempo, no final, eu fiquei com tanta pena que eu falei pra ele, cara, só tira uma foto sua, põe sua cara, você tem, tipo, o que oferecer, conversa com as pessoas, fala, seja você, que você vai achar alguém que gosta de você, não dá pra ser enganando as pessoas na internet. Aí eu ajudei ele a tirar foto dele pro perfil, e falei, cara, deixa essa foto. E aí, tipo assim, eu fugi, eu tive minha vingança, porque naquela época era polêmico, mas eu também ajudei ele, e no final eu cortei relações com ele completamente. Isso é uma história que eu nunca ia viver hoje, porque eu ia dar bloco na primeira desconfiança, nunca ia atrás de vingança, de querer descobrir, de nada disso. Mas e aí, vocês já passaram alguma história assim com fake na internet?